Bom dia, galera! Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Boletim ADN. Informações e atualizações do mundo dos concursos você encontrará aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Show de bola? Beleza. Vamos lá, para quem não conhece a estrutura da live, eu vou começar falando sobre as notícias. Depois a gente vai ter um tema específico, tá? Hoje eu vou falar de provas. Nós tivemos duas provas ontem, então eu vou falar aspectos relacionados à prova. E depois vou tirar dúvidas de vocês lá da caixinha de perguntas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar por lá. É mais fácil responder por lá, tá? Podem perguntar por aqui também, mas é mais fácil responder por lá. Primeiramente, as notícias, tá? Concursos de servidor TJBA para servidores avançam os preparativos. TRT 8 publicou edital Pará e Amapá. Gente, vocês estão percebendo o tanto de concurso de TRT que está saindo, né? Eu lembro, e eu sempre lembro isso para aperrear vocês, que há uns meses me perguntavam assim: professor, e os concursos de TRT não vai ter mais? E essa reforma administrativa aí vai barrar? Estão falando que vai ter um concurso federal para todos os cargos da TRT, TRF e tudo mais. Aí eu sempre falei a mesma coisa. Gente, a gente não tem como prever. O que é que nos resta? Estudar. Estudar de forma organizada. O que é que aconteceu? Isso, e aí tinha cursinho que era terrorista, que falava, esse é o último TRT de todos. Aí tinha outro que aparecia, gente, isso daqui você tem que estudar para esse, os outros só vai ser daqui a 2 anos, 2, 3 anos. Todos os concursos estão saindo ao mesmo tempo. Agora TRT. Todos, tá? Então quem estudou antes vai poder escolher. Essa é a dica que eu passo para todos os outros. O concurso é algo que está previsto na Constituição. Então, a menos que a gente tenha uma outra Constituição que tire a previsão de concurso público, a gente vai continuar tendo. A gente teve uma parada na pandemia, uma parada logicamente explicada, mas agora voltaram a correr. Então não se apeguem a isso. Tanto não nem a 8 nem a 80, né? Nem ao céu, nem a terra, qual é o céu e inferno, enfim. Nem achando que vai ter concurso toda hora, como tem gente, o concurso vai sair próxima semana, o concurso vai sair próximo mês. Nem a isso, nem aquela galera que é terrorista que acha que nunca vai ter, tá? A ideia é estudar. Magistratura do Trabalho, concurso nacional unificado, tá para ter de novo. Algo que muita gente vem perguntando, professor, os concursos de magistratura do trabalho, como é que vai ser? E o concurso de magistratura do trabalho teve um concurso nacional há muito tempo, foi chamado bastante gente, sendo que o que acontece? Os concursos para juiz do trabalho, eles tiveram um impacto, digamos, um impacto político. Então, não teve. A Justiça do Trabalho em si, né? Seguraram muito. Mas agora, como está tendo muito concurso para servidor, se espera que o concurso para juiz tenha. Então, você que estuda para magistratura do trabalho, muita gente pergunta, professor, você não dá curso para magistratura do trabalho e tal? A gente não dá, tá? A gente tenta focar na parte jurídica, assim, estadual e federal, mas está no radar, tá? Mas não agora. E PC Goiás nos próximos dias, tá? Mais um concurso de delegado na área. Se liguem, muito concurso de delegado. E é mais uma oportunidade para vocês. Todos esses links, as notícias vão estar na nossa newsletter, Boletim ADN, que vai para o e-mail de vocês amanhã, tá? Beleza. Gente, provas, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, quem já me conhece há algum tempo sabe o que eu falo, já é algo muito simples de se entender. Sendo que as pessoas costumam se deslumbrar. O que é o deslumbramento? Beleza, a gente fala o negócio,
faz sentido, ela entende, mas aí chega a primeira prova e ela parece que esquece de tudo, meu irmão. Esquece de tudo. Ela enfrenta a primeira prova, vê uma prova difícil, ela esquece de tudo. Então ela liga o foda-se e não faz nada do que estava previsto. Porque a prova, gente, o estudo para concurso de modo geral, né? Mas a prova ainda mais, ela é um processo. Ela é um processo que não se encerra quando você faz a prova. A prova é um processo. Prova de concurso é um processo que não se encerra quando você faz a prova. Ele vai além. O que você vai fazer depois, tá? Então eu fui ver lá uns comentários nas postagens ontem dos concursos TJ de Santa Catarina e TRF3, né, que tiveram ontem. Aí o pessoal, nossa senhora, prova mais difícil da vida, fui atropelada, não sei o que, meu Deus, o empresarial era grego e tudo mais. Obviamente essas pessoas muitas vezes querem ver que outros concordam com elas também, né? Porque elas estão abaladas. E essas pessoas também tendem a olhar o copo vazio, tá? Sendo que um problema que muita gente não percebe é que ao falar isso, é aquele negócio, não tem a nossa mãe fala, se falar isso atrai coisa ruim, né? Porque ele só tá focando no ruim, quando ele tem que focar no padrão. Padrão, galera, padrão. Eu sempre falo do negócio do tropa de elite, né? Tem que ser padrão. Eles estão subindo o morro, aí o cara lá, o Capitão Nascimento. Galera, padrão, 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 padrão. Não importa o que acontecer. Não importa se começarem a atacar bomba na gente aqui. O procedimento é padrão. Padrão. Então não importa o que acontece. Eu vou falar de resolução de prova já, mas não importa o que acontece na prova, você tem que parar. Vê lá, descansou um tempo, corrige imediatamente, daí depende de você, mas você tem que ter um procedimento formado. Teve gente que pegou a prova ontem e jogou no lixo as provas lá, porque foi uma prova muito difícil, levou uma bomba e jogou no lixo. Não pode ser assim. Tá? Então como é que é o procedimento? Vamos colocar o procedimento de reta final que eu considero, sendo que esse procedimento você tem que levar para tudo. Aí tinha um outro post dizendo assim: novo perfil de provas da banca tal. Aí, porque pegaram as duas últimas provas e teve. A outra prova pode ser um negócio totalmente diferente do que você espera. Por isso que tem que ser padrão. Você não pode esperar como vem uma prova. Não pode esperar, porque isso depende da cabeça do examinador. Tá? Mas o examinador a gente sabe o que esperar. Por exemplo, nas provas da CESP vem muita jurisprudência. Beleza, se espera que venha. Mas eu já vi prova da CESP com pouquíssima jurisprudência. Com pouquíssima jurisprudência. E eu aposto que você já viu também. Sendo que você tende a nossa análise, ela tende a não ser muito objetiva, né? Por isso que a gente, eu tento trazer estatísticas objetivas para que a gente fuja desse subjetivismo, tudo bem? Então vamos lá, reta final. Reta final, apesar da gente fazer, eu já expliquei isso algumas vezes, a gente fazer os nossos cursos de reta final pós-edital, mas a reta final que eu considero realmente é uma reta final de 2-3 semanas antes da prova, tá? Por que, Alberto? Simplesmente porque você não consegue. Você não consegue passar 2 a 3 semanas em um ótimo nível de aproveitamento de estudos. Aliás, nunca consegue passar mais de 2 a 3 semanas em um ótimo nível de aproveitamento. Quando eu digo ótimo, galera, é aquele nível que você estudando 8 horas, você consegue aproveitar as 8 horas de estudo. Aproveitar mesmo, toda ela fluiu, tudo bem? Então, é esse o período, até porque se você olhar para qualquer atividade humana, a gente não vai conseguir fazer em um super estágio de, algumas pessoas chamam estágio de flow, né? Que é aquele que você consegue se incentivar durante o estudo para ir mais e ficar rendendo mais e mais, enfim. 2 a 3 semanas.
Como é que vocês encaixam a reta final de vocês, então, Roberto? Simplesmente a gente mantém a nossa exigência com os alunos e aí se incentiva que na reta final, 2 a 3 semanas antes, ele estude mais. E ele estude mais o quê? O que sabe menos. Por isso que a gente tem os nossos simulados. Então a gente fala isso lá nas nossas retas finais. Então aí você pegou, foi até a prova, e aí antes de fazer a prova ali, faltando alguns dias, 2, 3 dias, você tem que se avaliar. Não tem como outra pessoa avaliar você, tá, gente? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Nem o seu psicólogo. Você tem que se avaliar. Eu estou ficando cansado. Se eu estou ficando cansado, extenuado e tudo mais, que as pessoas percebem, você dá uma segurada no seu estudo. Dá uma segurada. Ainda mais falta revisar alguns assuntos aqui. Meu irmão, você simplesmente está correndo o risco de ter um estafo e de não fazer uma boa prova. Você prefere o quê? Ter um pequeno prejuízo ou ter um enorme prejuízo lá na prova? Ter um pequeno prejuízo de não revisar aquilo ali, que pode até ser que você lembre, pode até ser que não caia, você não tem controle sobre isso, mas você está optando por, não, eu vou continuar aqui, eu vou continuar até travar. Faz isso não, viu? Então, quando eu orientava alunos para concurso público, eu sabia, como é que era a minha análise? A minha análise era a seguinte: quando o aluno fazia uma pontuação muito discrepante entre o simulado e a prova, que note, gente, vamos lá, pensa comigo aqui. Se o aluno ele tá mal no simulado, a tendência é que ele vá mal na prova. Por quê? Porque ele ainda está com problema de conhecimento. Então, como os simulados eram objetivos, a gente pegava as estatísticas objetivas, né? A correção que já passei para vocês, eu vou passar até aqui de novo para vocês, quem não viu, né? Então, se ele tinha uma discrepância muito grande entre o simulado em desempenho, eu não estou falando em números absolutos de questões não, tá? Estou falando porque há uma diferença, você pode pegar uma prova muito fácil, muito difícil, enfim. Quando havia essa discrepância, eu dizia o seguinte: olha, o seu problema não é conhecimento, o seu psicológico está chegando a ruim na prova. Então, ao invés de a gente aumentar a carga horária perto da prova, a gente vai diminuir. Sendo que vocês vão me entender. Se uma pessoa que está orientando chega para outra e fala isso, a professora, você está ficando doido. Eu não vou diminuir, eu vou aumentar. Porque se a pontuação que eu estou fazendo antes, 2 semanas antes, está muito boa e a da hora da prova está ruim, simplesmente é porque eu não estou estudando o suficiente perto da prova. As coisas são um pouco lógica, tudo bem? A lógica parece ter lógica, concordam? Sendo que não tem lógica. Por quê? Simplesmente porque é como o seu cérebro funciona. Você acha que só passa numa prova por causa do que você vê nas 2 últimas semanas? E eu vou te dar então um outro argumento. Por que quando ele fez o simulado que caía todos os conteúdos e estatisticamente metrificados, né, as questões com índice de dificuldade e tudo mais, porque quando ele fez cair todos, sem revisar nada, porque era um estudo normal, ele fez tantas questões e depois não? Então é o psicológico que impacta. Quando ele faz o simulado simplesmente ele faz como se fosse um conjunto de 100 questões ali. Ele muitas vezes não faz do estilo simulado, então ele não tem nenhuma pressão exercida. Na prova ele tem não somente a pressão da prova em si, como a pressão do que ele estudou ali nas últimas semanas, o cansaço que ele fez o cérebro dele passar. E normalmente, quando eu diminuía a carga horária, eles iam bem. Eles iam bem, galera. Não lembro de uma situação de que ele tem ido. Ele pode não ter passado. Eu já tive alunos que fizeram 20, 30 questões a mais no simulado. Aliás,
fez o simulado, aí foi bem. Aí fez a prova, fez 20 questões abaixo do corte. Aí eu falei, pare de estudar. Aí a pessoa não estudou, aliás, não parou de estudar, estudou foi mais. Ficou 30 questões abaixo do corte. Eu já falei essa história várias vezes, da Juliana. Eu até inclusive já falei com ela, disse, não, pode falar, não tem problema não. Aí ela foi fazer a outra, estudou. Eu pedi pra estudar menos, eu acho que eu quase tirei o estudo dela. Aí ela, não, vou estudar mais. Aí ficou a 30 questões do corte. Polícia Civil do Piauí e de Minas. Aí em Minas eu falei, olha, se tu estudar, não é pra estudar, eu tirei todo o estudo dela. Uma semana antes da prova, eu tirei todo o estudo, todo. Aí eu falei assim, se tu estudar, eu não vou mais te orientar. 2018, por aí. Aí ela, não, beleza, porque eu vou pra lá e vou viajar, vou conhecer as cidades históricas de Minas. Ela ia pra lá na quarta-feira. E aí vou voltar no sábado pra Belo Horizonte. Vou fazer a prova. Então nem se eu quisesse eu conseguiria estudar. Porque vai ter, eu vou com amigos, tudo mais, tal. Beleza. Foi fazer a prova, tinha ficado a 30 questões do corte no Piauí, tinha tido uma crise de nervos lá, uma crise de ansiedade. Foi fazer a prova e passou pelo Civil de Minas. Não passou na segunda fase, mas passou na primeira fase. Então, galera, muito cuidado. E isso faz parte da preparação para a sua prova. Faz parte da preparação. Quando você está no meio da preparação, parece que você esquece de tudo isso. Tudo isso. Tá? Então se liguem. Então, beleza. Isso aí é o pré-prova. Então, chegou perto ali. Ou diminuiu, elimina. Ou se você estiver bem, você pode até ajudar mais. Por isso que eu digo. As pessoas perguntam, professor, é para diminuir carga horária perto da prova? Eu não diminuía, mas dava certo para mim. O problema que eu vejo hoje é uma galera que fica pirada perto da prova. Nesse caso tem que diminuir, tá bem? Então verificar a realidade de cada um. Você tem que lembrar que o seu melhor jogador, que é o seu cérebro, ele tem que estar 100% na hora da prova, galera. 100%. Se você joga um monte de conteúdo nele, 2 dias antes, ele não vai estar 100%. É igual um músculo que você vai fazer uma competição de levantamento de peso, de Ironman, e você estressa o músculo no sábado antes da prova. Não existe isso. Tudo bem? Beleza. E aí, beleza. Prova, resolução de prova. Falei pra vocês agora, preparação padrão, né? Preparação padrão. Todo direitinho. Simulado, fui bem no simulado, tô indo bem no simulado, tô indo mal nas provas. Talvez seja o tempo. Talvez seja o tempo que você tem que descansar. Não, tá parecido, desempenho simulado, desempenho em prova. Então, você precisa melhorar o seu conhecimento. Então, de repente, uma revisão melhor perto da prova. Tô ficando fadigado. Tira, porque senão você perde tudo, né? Você só não perde um pouquinho, você perde tudo que você chega fadigado na prova. Beleza. Resolução de prova, tá? E aí, o que é que eu fazia? Sábado eu não costumava não estudar, domingo, se a prova fosse à tarde, também descansava de manhã, tomava um bom café da manhã. Se a prova fosse de manhã, paciência, tentava acordar mais cedo e ia pra prova. Gente, essa dica aqui, pelo amor de Deus, eu já falei 50 mil vezes, inclusive tem um post lá, que talvez você tenha passado a me seguir por causa desse post, que é uma estratégia de fazer prova. E ela é independentemente de como vem a prova. Eu vou repetir algumas coisas aqui, porque as pessoas vão... Mas e se a provinha é difícil? Meu irmão, independentemente de como vem a prova, você faz ela do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por quê? E aí é sempre bom você entender o porquê. Por que o Adalberto vai propor isso? Por quê? Porque as pessoas normalmente são eliminadas quando erram questões fáceis. Eu não vou falar normalmente não, vou falar 95% das vezes. Então a gente baseia os nossos jeitos de estudar, os nossos jeitos de fazer prova em padrões, tá? Em padrões. Então, isso daí não é um achismo, tá? Elas são eliminadas porque elas erram questões fáceis. O desempenho pode ser horrível se elas errarem também junto às difíceis, erraram um monte de fases, um monte de difíceis. E o desempenho pode ser mediano
não o suficiente para passar se elas acertarem alguns difíceis. Tudo bem? Mas se elas errarem as fáceis, é certeza que elas não vão passar. Porque, por isso que eu digo que é 95%, porque é exceção da exceção a pessoa errar fácil e acertar difícil, tudo bem? Porque ela pode passar também errando a fácil e acertando as difíceis. Então, o normal é ela não passar errando questões fáceis. Quais são as questões fáceis? As questões fáceis são aquelas, não são aquelas de conteúdos complicados. Não são aquelas de teoria da graxa, né, que caiu no MP Minas 2017. São aquelas que todo mundo acerta. Então, as questões fáceis, vamos lá, uma outra dica. Não são aquelas previamente determinadas. Elas são determinadas depois da prova. Então, você não tem como cravar qual vai ser a questão fácil ou, ainda melhor, qual vai ser a disciplina fácil da sua prova. Você não tem como cravar. De novo, você não tem como cravar. Então, quando você começa a fazer a sua prova pela disciplina que você mais sabe, você corre um risco grande de se ferrar. Tudo bem? Corre um risco. Por que, Roberto? Vamos pensar. Você sabe muito da prova, mas vamos supor que a prova venha muito difícil. Vamos supor que ontem, por exemplo, TJ de Santa Catarina, empresarial foi muito difícil. Vamos supor, é exceção, tá? Alguém ser muito bom em empresarial, mas vamos supor que o André Santa Cruz foi fazer a prova. André Santa Cruz, top, doutrinador top, craque. Foi fazer a prova lá de empresarial. A depender de como o examinador estava, o que estava rolando lá na cabeça dele, o André Santa Cruz achou a prova difícil. Ele começou por ela. Aí ele, caraca, na disciplina que eu não, várias questões ele não tinha certeza. Aí ele pensa, pô, na disciplina que eu mais sabia, eu fui mal, imagina nas outras. Então ele trouxe o psicológico contra ele. Contra ele. Tá bem, gente? Então, o procedimento tem que ser padrão. Então, o primeiro pensamento é, você não passa porque erra as fáceis. Então, a gente tem que e a gente não consegue controlar as questões fáceis que vão vir na prova. Não consegue, não sabe quais são as matérias que vão vir. Fácil. Então, a gente vai começar a prova da questão 1. Tudo bem? Questão 1. Duas exceções a isso daí, tá? Só eu sempre ressalto. Duas exceções. Primeiro, quando tem matérias com pesos diferentes. Então, comece a sua prova pelas matérias que têm peso maior. Por quê, Adalberto? Porque o seu cérebro está mais fresco fazendo aquelas questões, elas valem mais, tá? Às vezes, prova de tribunal, né, que tem um peso 3 para a prova de... para a disciplina jurídica e peso 1 para não jurídica. Então, veja direitinho isso. Segunda seção, a meu ver, a única, tá? Pelo menos os concursos maiores de carreiras jurídicas, MPF. O Douglas Fisch entrou recentemente aí, um abraço para ele. Por que MPF, Roberto? MPF são 120 questões. Então, uma prova muito longa, mais longa do que as outras, né? Mas a AGU são 200 itens certo e errado, né? O MPF são 120 questões ABCD. E um outro problema, lá é pontuação por grupo, e para você passar, se você marcar todas as questões, porque tem eliminação, 4 questões erradas eliminam uma certa, se você marcar todas as questões, você tem que acertar mais de 60% do grupo. 60% do grupo, cada grupo tem 30 questões, você tem que acertar mais de 18. Mais de 18, se você marcar todas, tá? Então, por causa disso, se você faz a prova em sequência, você chega no último grupo, o grupo lá do Douglas Fisch que entrou aí, faltando 30 questões, penal processo final, normalmente é um grupo muito difícil, e você chega muito cansado, porque você já fez 90 questões antes. Então, essa é uma exceção, que aí eu recomendo fazer 10 de um grupo, depois 10 de outro, depois 10 de outro, depois 10 de outro. Aí volta, faz mais 10, 10, 10 e 10. Porque aí você garante seu cérebro, pelo menos tem que chegar equilibrado ali, mais ou menos descansado em cada grupo, nas primeiras questões de cada grupo. Beleza.
Tirando essas duas exceções, tá? Tribunais, aliás, tribunais não, que é provas que valem mais, alguns delegados também são assim. Tirando essa exceção e a do MPF, todas as outras provas você começa da questão 1. Questão 1. Evitem começar das que você mais sabe. Ou das que vocês menos sabem também, pior. Primeira leitura. Primeira leitura. Galera, eu já falei isso algumas vezes aqui, o pessoal... Professor, mas as questões... A prova estava muito grande. Não dá tempo de ler nenhuma vez a prova toda. Imagine ler 3, que é o que eu vou recomendar, né? Galera, a primeira leitura é uma leitura necessariamente rápida. E quando eu digo rápida, é rápida mesmo. É para vocês matarem aquelas questões que vocês já sabem plenamente, que vocês batem o olho e sabem. Não tem questões nesse estilo? Você bate o olho na questão e sabe? Eu tenho certeza que tem. Então, você vai ler, você não volta. Se você pegou, leu uma questão, leu 5 itens ali, não sabe, que aí você vai eliminando já. Vai riscando, né? O que tá errado, riscando os termos errados, riscando, circulando aquele sempre, aquele nunca, aquele não e tal. A sua prova tem que ser riscada. Tem que ser riscada. Às vezes eu vejo uns provas, o primo manda a prova. Professor Adalberto, dá uma olhada aqui na minha prova, o que é que tu achou e tudo mais. Eu mesmo, a prova toda limpa. A prova tem que ser riscada. Riscada, ó. Circular sempre, circular nunca. Riscar o que tá errado, botar o xizinho ao lado daquele item ali. Tudo bem? E aí na primeira leitura você vai fazendo isso. O que é que você não vai fazer? Aí você pegou, primeira leitura, aí você leu, aí riscou 2 itens só. Sobraram 3, que você não conseguiu identificar na primeira leitura o motivo do erro. Você vai se deter naquela questão, galera? Me diz aí, você vai se deter nessa questão, mesmo que seja para voltar uma outra, eu quero ler mais uma vez, você vai fazer isso? Não vai. Porque tem gente que faz. Tem gente que faz. Ah, não, eu vou aqui ler só mais uma vez para ver se eu mato logo essa. Não faça isso. Pegue só as fáceis. Porque fazendo isso, você vai rodar 100 questões rapidamente. Se for 100, 80, enfim. Você vai rodar rapidamente. Você não vai ter marcado várias. Pensem comigo. Você não vai ter marcado várias. De repente, até mais de 50% da prova você não vai ter marcado. Mas aí eu pergunto outra coisa para vocês. As que você não marcou, naturalmente, você vai ter mais chances de acertar ou errar? As que você não marcou na primeira leitura, naturalmente, você vai ter mais chances de acertar ou errar, pessoal? Se vocês usarem de lógica, vão entender que você vai ter mais chances de errar. Ou seja, as fáceis para você matou de primeira. Você matou de primeira, tá? E isso daqui eu já antecipo algo que vocês podem pensar no final. Essas fáceis aí, vocês mataram primeiro com o seu cérebro descansado e com análise, digamos, que se chama palpite do especialista, isso. As primeiras impressões que você tem sobre um assunto que você sabe bem são corretas, tá? E aí, na primeira leitura você matou. Aí, lá perto do final da prova, quando você for passar pro gabarito, você vai ler de novo. Você lê de novo a mesma questão que você marcou, você vai ficar querendo mudar algumas. O post é nunca mude o gabarito, né? Você vai ficar querendo mudar alguns. Por quê? Dois motivos. Primeiro, você tá mais cansado. Tá? Você tá mais cansado, você tá no fim da prova. Então você tende a não raciocinar tão bem. Segundo motivo, o seu lado racional tá prevalecendo sobre o seu lado intuitivo. O que é isso, Roberto? Não vou me deter muito. O livro Rápido e Devagar fala disso.
Isso aí é mais ou menos assim. Quando você vê algo de primeira, você vai mais na intuição. E a intuição nada mais é que é o seu subconsciente atuando. O tanto que você viu a sua vida inteira. Quando vai avançando na prova, o seu racional vai tomando conta. Que você vai lendo, vai pensando e tudo mais, tal. Sendo que o seu racional muitas vezes prega peças. Principalmente em coisas que você já sabe muito e você pensa assim, isso daqui tem pegadinho. Eu sei muito esse conteúdo aqui. Eu sei muito esse conteúdo e esse conteúdo tem, e essa questão tem pegadinha. E eu vou identificar a pegadinha aqui, porque o meu lado racional vai preponderar e tudo mais. Aí você pega e lê, depois de ler 10, não, eu quero achar uma pegadinha. Você acha. Errada, mas acha. Acha a pegadinha, troca o gabarito e erra a questão, tá? Então se liga. Primeira leitura rápida, tá? Segunda leitura. Note, você já vai ter menos chance de acertar as questões. Vai ter menos chance, porque são questões mais difíceis, questões que você não sabia. Aí você vai matar mais algumas nessa segunda leitura. Você vai se deter mais nas questões. Você não está mais tão preocupado em ler rápido, porque você já matou as questões fáceis da prova. As questões fáceis para você, tudo bem? Matou, chegou no fim da prova. Chegou no fim da prova, você chegou bem tranquilo lá no fim da prova, e aí voltou, e essas questões agora já são questões que você vai ter menos chance de acertar, mas algumas você vai acertar. Você vai ler de novo 2, 3 vídeos ali, beleza, é essa daqui, marcou. Aí vamos supor que você tenha marcado, sei lá, nessa segunda leitura você tenha marcado 70 itens, faltam 30, 70 questões. O que é que você faz? 70 questões. Você passa para o gabarito. Professor, mas ainda faltam 30. Eu tenho que ver as outras 30. Não tem que ver. Não tem que ver. Você vai ter que marcar o certo e tirar aquilo da tua cabeça. Essas 70 questões você tem uma boa chance de acertar a grandíssima maioria. Porque foram questões que você marcou lá da primeira leitura e a da segunda que você conseguiu matar também. As que sobraram, você tem uma péssima chance. Olha, péssima não, mas tem uma chance muito menor de acertar. Se eventualmente, não vai acontecer, mas se eventualmente você deixar de marcar no gabarito, não ia impactar tanto. Não ia impactar, você ia só perder a chance de chutar. Mas não ia impactar tanto. E impactar se você chega no fim da prova cansado e erra uma questão que você sabe. Isso impacta, tá? Então, você passa para o gabarito. E aquelas que, de preferência, aquelas que você marcou primeiro, você tenta não revisar, tá? Porque se você for revisar, você vai mudar o gabarito, tá? De algumas. Então, tente não mudar gabarito. Tente não mudar. Qual é a exceção a isso, Adalberto? Quando você não viu alguma palavra na sua leitura. Tinham sempre que você não viu. Tinham a exceção de... Porque você leu muito rápido. Aceitável acontecer, né? Tinham não... enfim, tinha qualquer coisa que você não tenha lido e que mude a sua compreensão da questão. Agora, se o que você leu foi a mesma coisa que você estava repetindo a leitura, marque logo. Não fique pensando muito, tá? Beleza, marcou as 70 questões. Aí que vai surgir o tempo, tá? Depois de fazer, preste atenção nessa parte. Porque, de novo, a prova era muito longa. Para algumas pessoas que leram muito rápido e que fizeram esse processo muito rápido, vai sobrar 1 hora de prova. 1 hora de prova. Essa pessoa, ela consegue fazer uma terceira leitura daquelas questões e tentar matar alguma coisa? Consegue. Consegue fazer. Tem questões, pelo menos de algumas, tá? 1 hora de prova. Por quê? Porque ela já leu aquelas 30 questões 2 vezes em tese. Para outra pessoa, sobrou meia hora de prova. 40 minutos, vamos colocar 40 minutos para fazer mais sentido. O que é que eu sugeriria? Contar os itens, tá? Contar os itens, que vai ser um chute consciente. Você conta os itens, tem 70 itens marcados. Aí vamos supor, para entender, todo mundo entender bem aqui, tem 70 itens marcados. Aí tem 20 itens As marcados já. 20 itens As, 20 itens Bs, 20 itens...
20 itens. 20 itens C, 5 itens D e 5 itens S. Tudo bem? É possível isso acontecer? É possível, gente. É probabilidade, tá? É possível. Sendo que os itens, eles devem guardar um equilíbrio entre si. Devem guardar um equilíbrio. Não vai ser sempre 20A, 20B, 20C, mas vai ser algo equilibrado. Não vai ter 50 As na sua prova. Pode ficar tranquilo, viu? Não prova ABCDE. Então, você tem 20A, 20B, 20C, 5 Ds e 5 S. Aí você vai ver lá na questão que tinha lá, uma das 30 questões que você não marcou, tá em dúvida entre A, B e E. A tinha 20, B tinha 20, E tem 5. Você marca qual? E. Tá? Outra questão, estava em dúvida entre B, C e D. Você conseguiu eliminar A e E, B, C e D. B, C e D, marca D, porque só tem 5. E você faz isso até finalizar a prova. Tá? E aí, vamos supor, aí eu falei de 40 minutos. Mas vamos supor que você tem 10 minutos. 10 minutos, tá? Tem 10 minutos para finalizar 30 questões. Mas você consegue contar os itens. Consegue contar os itens, não é tão difícil, né? Você consegue contar lá quantos A's, quantos B's, 10 minutos. E aí você percebe essa mesma coisa. Tem 5 D's e 5 D, 5 S, 20A, 20B, 20C, enfim. D e E, pega o gabarito. D, E. Chute. Não deu para ser o consciente, né? Porque você não conseguiu eliminar ali, mas vai equilibrando. Então, há uma gradação no final, a depender do tempo que você tenha. Por exemplo, alguém falou aqui, ó. Segui essas dicas no TJ de Santa Catarina ontem. Trouxe tranquilidade para continuar a prova, após ver que tinha um bom número que identifiquei de forma rápida. Então, a tranquilidade permeando a sua prova. Agora, imagina o contrário, a pessoa lendo aí as questões muito longas, né? Pelo que eu fiquei sabendo do TJ de Santa Catarina ontem. Questões longas e tal. Aí você vai, caraca, mas já passou 3 horas e eu ainda tô lendo a questão 50. Tô lendo a questão 50 ainda. E isso é algo controlável, galera. Então, isso é na prova longa. Na prova média, vai ser a mesma... A prova média, tô falando de extensão, tá? Prova que tá com extensão média, a mesma coisa vai ser trazida. Qual vai ser a diferença? Você vai acabar mais rápido. Acabar mais rápido a primeira leitura. Acabar mais rápido a segunda leitura. E vai sobrar mais tempo para fazer o chute consciente ou fazer uma terceira leitura da prova. A prova curta, parece que a prova do TRF3 ontem estava com enunciados muito curtos. Prova curta, mais rápido ainda. E acontece muitas vezes você sai, você não precisa aproveitar as 5 horas de prova. Numa prova longa você precisa aproveitar as 5 horas de prova. Numa prova, por isso que... Qual é o tempo ideal para fazer prova? Não sei, depende da sua velocidade de leitura. Mas o que eu sei é que você não pode ficar na prova só porque ela tem 5 horas. Não pode querer ficar 5 horas. Porque aí corre o risco de acontecer o quê, pessoal? Não, vou deixar para resto. Vou marcar o gabarito só na meia hora que estiver faltando para acabar a prova. E aí você passa muito tempo pensando nas questões. E aí fatalmente vai mudar alguns gabaritos. Então, gabarito, você tá certo, fez essas leituras, não tem não tem sempre e tal, marca. E tchau, meu irmão. E tchau, tá bem? Não necessariamente porque a gente pensa muito sobre algo, a gente vai tomar a melhor decisão, não. Não necessariamente, tá? Principalmente em concurso público. Vamos ver se teve... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... Sim, o script aqui, cursos nossos, tá? Como a gente está na dúvida. A gente vai lançar magistratura e MP juntos nas semanas do dia 12 e 13 de setembro. Ao invés de lançar uma no dia 7, que ia ser magistratura, e MP no mês seguinte, em outubro, a gente resolveu antecipar MP e adiar um pouco magistratura. Por quê, Adalberto? Porque o público é muito semelhante, tá bem? Então aí tem gente que... mas eu não sei qual escolho, eu tô na dúvida. Então vamos falar dos dois concursos em 2 lives
dias 12, 13 de setembro, e as inscrições vão começar já nessa semana do dia 12, 13 de setembro, tudo bem? MPF, MPE, magistratura estadual e magistratura federal. Então, Alberto, como é que é isso? Você vai se matricular no método magistratura e vai ter acesso aos cronogramas, às sequências do método magistratura estadual e magistratura federal. Se você quiser seguir estadual, você segue. Se você quiser seguir federal, você segue. É o mesmo preço, sendo que são cronogramas diferentes. Não são conciliáveis, tá, gente? Eu vi gente confundindo. Eu não vou fazer um concurso. Não vou fazer um cronograma assim. Isso aqui serve para magistratura estadual e federal. Não, vai ser um de estadual e um de federal. Você escolhe um para seguir, mas você eventualmente, estou seguindo estadual, não, e surgiu um concurso federal e eu quero seguir por esse regular aqui. Você pode sair, você pode parar o estadual e ir para o federal desde a semana 1, não tem problema algum, pagando o mesmo preço, não tem qualquer ônus, tudo bem? MPF, MPE ainda mais, né? Porque a preparação pro MPF é muito diferente do MPE. Pelo menos as matérias, a gente vai ter que começar com humanos, começar com internacional no MPF, ao passo que o MPE não, né? Então, são cronogramas diferentes. A base do método é a mesma, mas algumas coisas vão mudar, como, por exemplo, os simulados, que vão ser mais frequentes, vão ser de 2 em 2 meses. A parte das matérias, a gente não vai... Antes a gente colocava todas as matérias de uma vez, quase. Essas vai ter a formação de uma base, das bases mais importantes em cada carreira. Então tem um pouquinho de diferença aí, mas vai continuar sendo lei seca, resumos e questões. E na estratégia de como você usar os simulados também vai mudar algumas coisas para melhorar, né? As peças a gente pegou com alguns alunos que foram aprovados. Tudo bem? Beleza, então. E aí, magistratura e MP em setembro. Defensoria e procuradoria em outubro. Mas defensoria e procuradoria não tem nada a ver. Não tem mesmo. A gente só vai lançar junto porque a gente quer deixar na nossa prateleira para você poder ter várias opções aí, já ter várias opções para quem... a pessoa passou a nos conhecer em setembro, outubro. Vai ter magistratura lá disponível para ela. A pessoa passou a nos conhecer em janeiro. Vai ter já todos os cursos disponíveis. A gente não vai fazer mais esses lançamentos. Lançamentos que passam um mês só daquele concurso. Não. Vai ter todos os concursos disponíveis para vocês. Tudo bem? Semelhança do Estratégia, Gran Curso, que tem todos os cursos disponíveis. Show? Show de bola. O que é que vai mudar, Alberto? Preço, tá? Cuidado, quando a gente lançar, o preço é promocional, depois vai virar o preço regular, então se liguem para não perder. Beleza, vamos responder algumas perguntas aqui para a gente finalizar, tá quase dando 8 horas. Professor, estudar com um pouco de sono às vezes prejudica muito o aprendizado? Eu podia dizer que sempre que vai prejudicar, né, gente? Mas eu vou separar em duas coisas. Primeiro, depende do sono. Se o sono é depois de você ter acordado, aquele sono que você... preciso começar a estudar mais cedo porque eu começo a trabalhar, 8, 9 horas... E quando eu chego eu não consigo estudar nada. Então eu quero acordar 5 horas da manhã. E quando eu acordo eu estou com sono. Esse sono vai atrapalhar? Não, tá? Não vai atrapalhar. Porque se você tiver tido uma boa noite de sono antes. Então vamos supor que você acordou 5 horas da manhã, mas dormiu, 10 da noite. Basicamente é uma questão de costume aí. É uma questão de costume. Então você toma um café, e começa por questões, o seu estudo por questões. Por quê? Porque eles é um estudo mais ativo, então ele vai ativar mais o seu cérebro. Então isso daí não é motivo. Agora se você passa o dia inteiro trabalhando e estuda com sono, ou pior, você nem trabalha, mas quer estudar 12 horas por dia, e ali na 9ª, 10ª hora você está com sono, está fazendo errado, e vai prejudicar não somente aquele estudo que você está fazendo naquele momento, como também o estudo que você já teve, porque você não vai fixar nada.
tá bem? Agora tem uma outra situação relativa a sono que é interessante. Por exemplo, eu fazia isso. Eu pegava e estudava, né? Tinha o meu tempo de estudo ali, tomava banho, jantava, aí estudava mais um pouquinho, aí ia dormir. Aí eu tinha o meu estudo regular, que era ali até, sei lá, meia hora, 1 hora antes de dormir, e aí ia dormir. O que é que eu fazia quando ia dormir? Pegava o Vai de Mecum e lia algo muito chato. Lia algo muito chato. Normalmente empresarial, tá? Eu acho que a maioria das leis de empresarial, a sociedade anônima, falências, a parte do Código Civil, eu detestava empresarial, mas tinha que estudar. Aí eu lia aí eu botava o Vai de Mecum, deitava e estudava deitado, de bruços lá, lendo o Vai de Mecum. Não dava pra estudar para segurar o Vai de Mecum, né? Enfim. Por que eu fazia isso? Aquilo ali ia me dar sono. Eu ia ter um sono bom. Certo? Sendo que, e pode acontecer, tá? Se eu não tivesse com sono, note bem, eu ia dormir normalmente 10, 11 horas. 11 horas, 11 e meia. Se eu não tivesse com sono, por qualquer motivo, sei lá, eu tinha dormido até mais tarde. Enfim, inúmeros motivos que podem fazer você não estar com sono quando você se dispõe a dormir. Tudo bem? Se eu não tivesse com sono, eu conseguia ler mais. E quando eu lia mais, aquele período antes do seu sono programado tende a ser produtivo, que eu esqueci, a fase estágio alfa. Não estou lembrando agora, faz tempo que eu li sobre. Mas esse tempo aí antes, você tende a sonhar, inclusive, com isso. Tanto é que muita gente sonha com o que vê antes de dormir, né? Se a pessoa assiste série, na época que eu estudava, não tinha essa febre. Na verdade, até tinha, mas eu não entrava ainda. Só passei a entrar depois que eu passei. Então, às vezes, eu sonhava com leituras, entendeu? E isso fixava, tá? Mas perceba, era algo planejado por mim. Planejado, não era algo eventual, como você estudar com sono porque tá cansado, entendeu? Se liga. O sono é o mais reconfortante de todos os descansos. Porque é o único descanso, professor. Não é. Você tá numa praia, você tá descansando. Você tá conversando com sua família, tá assistindo um seriado, todos esses momentos você tá descansando o seu cérebro, tá? Mas o sono ainda assim é o mais reconfortante de todos. Indo mal nas provas objetivas. Primeiro, começando para português, né, bicho? Se liga, mal e mal ainda tá nessa de errar. Vai lá, se liga. E segundo, eu falei, volta lá se você chegou depois, e a gente falou muito de prova objetiva aqui, tá bem? Quero 30 mil, não importa o cargo. Eu escolheria qual carreira para focar. Rapaz, procuradorias, tá? Procuradorias em geral. Vai ter PGM Recife agora. 26 mil salário, base. Tem 20 horas de carga horária e ainda tem horários. Então, tem várias procuradorias nesse estilo. Se você não importa o seu cargo e tudo mais. Por exemplo, PGE Bahia agora, tá? Salvo engano, tá pagando mais que o MPF. Eu fui nomeado na PGE Bahia, mas não me arrependo, porque não tinha uma atração por procuradorias. Não achava que ia me sentir bem lá. E fiquei no MPF, mas as provas de advocacia pública, os concursos que eu costumo pagar, agora se informe, né? Tem alguns que não, mas tem outros que sim. Fora a questão da responsabilidade e tudo mais. Receio de não conseguir cumprir as 6 horas do curso AGU. Tento não mudar para 4 horas logo. Olha, o que é que eu sempre recomendo? Uma pergunta assim que não vai ser... Eu não vou responder diretamente sua pergunta, mas você vai entender de uma maneira geral. Sempre que você está na dúvida sobre carga horária, escolha a carga horária menor. Sempre que você está na dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa carga horária. Diminua então. Por quê? Porque se você conseguir cumprir mais tempo...
Você se programou para cumprir 4 horas, aí você cumpre 5. Você vai se sentir bem com aquele cumprimento a mais. Vai se sentir bem. Ah, eu queria cumprir 8 horas, mas eu acho que eu não consigo. Vou colocar 6. Se você cumprir as 8, você cumpriu as 6 e depois estudou mais 2 horas estudando sobre qualquer outra coisa, uma matéria deficiente, fazendo mais questões e tal. Você se sentiu bem. E aquela dá uma sensação boa para você continuar nos dias seguintes, estudando aquela carga horária, depois fazendo a mais. Agora, se acontece o contrário, você, eu quero cumprir 6 horas, aí você não consegue cumprir as 6, consegue cumprir só 5. Você fez a mesma coisa daquele cara que queria cumprir 4 e cumpriu 5. Sendo que você vai acabar o dia totalmente não, mas desmotivado em relação a ele. Porque ele cumpriu mais, você cumpriu menos do que você tinha se planejado. Então, quando você puder escolher, e você está na dúvida entre carga horária, escolha a menor. Tudo bem? Como não foi possível compartilhar. Bem, o outro eu respondo depois, era como inserir vídeo aula no cronograma, não foi possível compartilhar. PDF estratégia para analista, resumido ou completo? Resumido, tá? A gente normalmente recomenda o resumido. Completo você pode utilizar para consulta. Consulta, tá? Material de apoio é um, material de consulta é outro. Material de apoio, o mais resumido. Material de consulta, o mais longo. Pode ser aplicado a qualquer outro curso, além do estratégia. Agora foi. Como inserir videoaula no cronograma? Tem a ver com essa questão da carga horária. Você quer inserir um videoaula, que você contratou um curso e tudo mais. Primeiro, qual videoaula você vai inserir? Você não vai colocar todo o curso, tá? Escolha videoaulas das matérias que você tem mais dificuldade, tá? Então não vai ser todas as videoaulas, vai ser só das que você tem mais dificuldade. Mas eu paguei o curso inteiro. Não importa. Não é porque você tem o curso à sua disposição que você vai ver todo ele, tá bem? Pegue a matéria que você tem mais dificuldade. Onde você vai incluir? Pegue o cronograma com menor carga horária, no caso de 4 horas, e aí você cumpre o de 4 horas, e aí depois você fica livre para assistir suas aulinhas, tá bem? Fica livre para assistir suas aulas. Então, a inclusão é posterior ao cumprimento do cronograma, beleza? Sim, aqui uma última que surge agora. Sem prática policial ou jurídica para o concurso de delegado. Fazer OAB ou focar para a Polícia Civil? Gente, olha, se você quer delegado mesmo, que eu sei de gente que quer delegado, mas não queria agente, tá? Você quer delegado e acha que a gente vai melhorar só porque vai te dar base para delegado, não vai acontecer. Então, se você quer só delegado, não quer agente, faça o AB, desenvolva a prática para o que você quer e conclua. Agora, se você não tem problema com agente, faça, e aí já entraram com a DIN, né? O pessoal que não tem o que fazer. A própria OAB entrou com a ADI contra aquela questão da prática policial por agente. Entrou com a ADI para tirar. Enfim, não vou entrar no mérito aqui, mas em resumo, se você gosta da carreira, faça agente e depois delegado. E aí tente colocar aí no meio essa prática. Se você não gosta muito da carreira de agente, foque na OAB, desenvolva a prática e aí te dá uma gama maior de concurso que você pode fazer. Tudo bem? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? E amanhã chega o boletim ADN, terça-feira, terça-feira é o dia do boletim. E compartilhe com os amigos se gostaram, total. Até a próxima, hein? Falou!